está no meio de Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Ó Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, seguir nosso Senhor Jesus Cristo é sempre uma jornada extraordinária. Embora haja muitas dificuldades neste segmento a Ele, mas as alegrias são sempre maiores. E a proposta do Evangelho de hoje, que nós acabamos de escutar, deve nos levar a uma seguinte reflexão: o que nos falta para nos desprendermos mais deste mundo? Santo Agostinho tem uma história muito bonita que elucida um pouquinho esta pergunta que eu acabei de fazer a vocês e também a mim. Ele conta que certa vez havia um casal de noivos que estavam se preparando para poderem casar. E o noivo, desesperado, porque ainda não tinha comprado a aliança, buscou em todos os lugares a aliança mais bonita, mais perfeita que se tinha na região. E ele conseguiu uma aliança com muitas pedras preciosas, uma coisa extraordinária. E quando chegou no dia da celebração do matrimônio e se apresentou ali para a noiva aquela linda aliança, aquela noiva não conseguiu mais ter diante dela o seu noivo, mas somente aquela linda aliança, de modo que ela ficou tão presa naquela aliança, naquele objeto, que ela não conseguiu mais falar nada naquela celebração. Ela se esqueceu da presença do noivo. Nós também muitas vezes, apegados a muitas coisas, a muitas alianças que o mundo oferece, nós perdemos o nosso foco no noivo, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nos falta a percepção de nos desapegarmos sempre mais um pouquinho deste mundo. Foi isso que os apóstolos que nós escutamos neste evangelho fizeram. João, Pedro, Tiago, sobretudo André, que nós fazemos memória nesta festa de hoje, deixaram imediatamente, o texto fala isso duas vezes, o versículo 20 e o versículo 22, aquilo que eles estavam fazendo e começaram a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso imaginário pode fantasiar muito este episódio. Um homem que passa, ninguém conhece esse homem direito, só ouviam falar muito de Jesus, ele faz um convite, segue-me, e aqueles homens deixam o que eles estavam fazendo para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Parece uma loucura. Quando a gente lê assim, a gente pensa, meu Deus, esses homens foram loucos. Mas, de fato, a loucura pelo Evangelho, a loucura pela salvação, a loucura pela vida nova. Nós precisamos também ser loucos, no bom sentido da palavra, por aquilo que nos encanta, pela fé que nós recebemos, pela pessoa de Jesus Cristo, pelos sacramentos que a igreja nos dá,
pela comunidade que nós temos. Assim nós faremos como esses apóstolos. Deixaram tudo e seguiram imediatamente nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo que nós vivemos, a lógica ela é inversa desta realidade que nós acabamos de ouvir no Evangelho e daquilo que a fé também nos pede. O mundo diz: conquiste muitas coisas e depois siga Jesus. Jesus faz o inverso: me conquiste por primeiro e depois me siga. Deixe aquilo que você tem, que não é essencial, e venha até mim. A nossa vida espiritual também é assim. A gente precisa deixar algumas coisas de lado para podermos gastar tempo na oração, nas penitências, nos sacrifícios, para que a nossa vida ela ganhe um sentido na amizade plena com Jesus Cristo. A nossa vida espiritual não deve ser como um caminhão de mudanças, aonde a gente quer seguir Jesus, mas a gente quer levar um peso, um fardo de tantas coisas atrás de nós. A nossa vida espiritual deve ser como uma bicicleta. A bicicleta a gente não leva muitas coisas, a gente leva o necessário para aquele trajeto que nós vamos fazer. Assim fizeram os apóstolos, assim fizeram muitos que nos precederam, e assim nós devemos fazer. Levar até nosso Senhor Jesus Cristo aquilo que é essencial. A nossa vida, as pessoas que estão conosco, a nossa busca incessante pela santidade, o nosso desejo pela conversão diária. No fim das contas, é isso que valerá a pena. É isso que fez com que esses apóstolos deixassem aquilo que eles estavam fazendo, a salvação, a vida eterna. Que nós busquemos também com muito afinco esta vida que nosso Senhor Jesus Cristo oferece constantemente a cada um de nós. E que nós, por meio do batismo, já fomos inseridos nela. Agora a nossa liberdade nos coloca a decidirmos se nós queremos viver esta vida ou vivermos a vida que passa. Quero convidá-los a fechar os olhos por um instante e roguemos ao Senhor da Messe que nos anime a segui-lo de todo o coração, deixando pelo caminho aquilo que é desnecessário e nutrindo no nosso coração somente aquilo que é essencial, aquilo que não passa, aquilo que nós não podemos deixar de lado. Que a santa palavra de Deus nos inspire a pregarmos sempre com alegria a palavra que é capaz de nos transformar e também transformar os outros. Como diz Paulo: ai de mim se eu não evangelizar. Para mim não é glória, mas é um dever. Que este dever também se estenda a todos nós, na certeza de que Cristo nos capacita e nos dá discernimento para anunciarmos o seu santo evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.